Olá, bom dia, bom dia. Estamos de volta com o nosso devocional de Jabes. Mais um dia nós na presença do nosso Deus. Se você está chegando agora, eu convido você a ouvir, a meditar nos vídeos anteriores, porque cada palavra é um complemento, né? Extraindo ali verdades a respeito da palavra de Deus. E o nosso devocional está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, falando assim de Jabes. E foi Jabes o mais ilustre, iluminado do que os seus irmãos, e chamou a sua mãe Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei a luz, né? Então nós já vimos que o nosso Deus, ele é Deus de novidade, de novos caminhos, novos começos, de recomeço. A palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e eis que tudo em Cristo é feito novo. Então ninguém está programado a ser fracassado, a ser derrotado, né? A ter começado ruim, acabado ruim. Não. Buscando a Deus, nós encontramos esse Deus de novidade, de planos sobre a nossa vida. Nós já vimos a importância, né, de nós nos vermos da maneira que Deus nos vê, de nós falarmos a nosso respeito aquilo que Deus fala sobre nós, sobre alinharmos a nossa vida, né, o nosso pensamento com Deus, com a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver que Jabes, ele se tornou ilustre quando o versículo 10 fala: porque Jabes invocou ao Deus de Israel. Então talvez você está tentando se programar, pensar positivo, pensar no novo começo, em novidades, em coisas boas, mas eu quero falar para você que nada disso vai acontecer se você buscar sozinho, se você buscar na força do seu braço. Jesus, ele disse em João capítulo 15, coloca aqui nos comentários, João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Tudo aquilo que nós tentamos fazer sozinhos, tudo aquilo que nós nos esforçamos sem a bênção de Deus, não dura muito tempo. É verdade. Sem Deus, a gente até consegue por um curto prazo de tempo, mas quando Deus abençoa, a transformação ela é genuína, a transformação ela é de dentro para fora. E esse é o diferencial na vida de Jabes. Jabes, ele não tentou, né, ser diferente para a mãe dele ver como ele seria diferente, né? Não. Jabes, ele foi na fonte. Jabes, ele invocou, ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, né? E é nós buscando a Deus, é nós na presença de Deus que a nossa vida será transformada, que as nossas orações serão ouvidas, que as nossas orações serão ali atendidas. Olha só o que acontece quando nós buscamos a Deus. O que Deus ele tem para nós? Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, Jeremias 29, versículo 11, diz assim, ó: porque eu bem sei, aqui é o Senhor, é Deus falando conosco, eu bem sei os pensamentos, os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que espereis. Então Deus, ele tem bons planos. Deus, ele tem boas expectativas ao nosso
respeito. Quando que eu vou descobrir a vontade de Deus? Quando eu buscar o Senhor, quando eu invocar o Senhor ele vai revelar, né, os planos, aquilo que ele me fez, qual é o propósito de vida que eu tenho. Eu vou descobrir aonde? É na presença de Deus, é buscando ao Senhor, é conhecendo a sua palavra, é conhecendo a sua vontade, é meditando na palavra de Deus, ocupando a minha mente. E aí, quando eu estou ali buscando conhecer os planos, os desejos, a vontade de Deus, eu oro. O versículo 12 diz assim, ó: então me invocareis, clamareis a mim, né? E ireis e orarei a mim. E o Senhor diz: e eu vos ouvirei, né? Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós clamamos a Deus, qual é a certeza que nós temos? Que nós servimos a um Deus que ouve a nossa oração, que responde a nossa oração, que transforma a nossa vida através da nossa oração, através do nosso clamor. Como está escrito, a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Então, toda e qualquer mudança de vida que você quer, você tem que buscar não só a mudança, mas buscar a Deus, que vai te ajudar, que vai te transformar pela palavra, pelo poder dele, amém? Então Jabes, ele não procurou ter uma vida, um futuro diferente para mostrar para os irmãos, para mostrar para a mãe, né? Para que eles pudessem ver como ele conquistou, não, ele dependeu de Deus, ele buscou a Deus. E o que a palavra nos ensina quando nós buscamos ao Senhor e a maneira que nós devemos buscar ao Senhor? Lembrando, é sempre com fé, né? Jesus disse: orai em meu nome, não duvidando, né? Então, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, temos que buscar com fé, temos que buscar não duvidando. O que vai trazer fé ao nosso coração? A palavra, saber que os planos de Deus são bons, sabendo que Deus tem um bom futuro para nós, sabendo que Deus é o agente da transformação, que nós confiamos no poder dele, né? Então aqui em Hebreus capítulo 11, bem conhecido, coloca aqui nos comentários, versículo de número 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que ele existe, mas não só que ele existe, mas que ele é galardoador. O que é galardoador? Presenteador, abençoador. De quem? Dos que o buscam. Amém? Então, Deus, ele quer abençoar todo mundo, mas quem que Deus consegue abençoar? Aquele que dá liberdade, aquele que busca, aquele que quer, aquele que crê, aquele que confia, que não consegue sozinho na força do seu braço, mas aquele que depende do Senhor. Esse vai ser socorrido, esse vai ser ajudado, esse vai ser abençoado. Então, toda mudança de vida que você quer, que você precisa, você vai encontrar onde? Em Deus. Então, ore, confie, busque, medite na palavra de Deus, deixe a palavra de Deus, né, te transformar, deixe a palavra de Deus te inspirar, deixe a palavra de Deus gerar sonhos ao teu coração, porque a vontade de Deus, revelada na Bíblia, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Então, que Deus abençoe você. Deixa eu fazer uma oração abençoando você nesse momento. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos diante do Senhor, estamos na tua presença e cremos, Pai, que o Senhor é a fonte de toda mudança, de toda transformação. Nós reconhecemos o que diz nas Escrituras, porque assim nós cremos. Sem o Senhor, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Nenhuma mudança é duradoura, nenhuma mudança é profunda o suficiente, sem ajuda, sem o trabalhar, sem o lapidar do Senhor. Pai, nos sujeitamos, te buscamos ao Senhor
de todo o coração. Foi o Senhor que iluminou Jabes, foi o Senhor que transformou Jabes, Pai. E assim também o Senhor não faz acepção de pessoas, transforma a nossa vida. Isso, peça para o Senhor agora, transforma, Pai, a nossa vida. Tenha liberdade para nos revelar os teus planos de paz, tenha liberdade para nos ensinar, Pai, os sonhos, os desejos, os projetos do Senhor para a nossa vida, que possamos alinhar a nossa vida com os sonhos do Senhor, que possamos alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. Colocamos tudo nas tuas mãos e damos liberdade ao Senhor e nos sujeitamos ao teu agir, ao teu trabalhar, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, glória a Deus. Então você que chegou até aqui, deixa o teu like, coloca aqui nos comentários, eu creio, eu recebo as bênçãos de Deus. Um abraço apertado, irmã Dani, fica na bênção, fica na paz, em o nome de Jesus.